Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Pastor Paulo Oni, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Versículo por Versículo, essa série em que nós estudamos com profundidade a Palavra de Deus por meio do texto original das Escrituras Sagradas. Nós estamos lendo versículo por versículo de Romanos capítulo 1 e aprendendo coisas valiosas da Palavra de Deus. Se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o seu like, de comentar e de compartilhar esse conteúdo com pessoas que eu tenho certeza que também vão sair abençoadas como você. Vamos lá, nós estamos ainda na sequência desses versículos que formam a introdução epistolar do apóstolo Paulo à igreja de Roma. E o versículo 6 está assim: En hois este kai himeis kletoi Jesu Christu. En hois este kai himeis kletoi Jesu Christu. Vamos lá, vamos ir parte a parte como nós costumamos fazer. Nós temos mais uma preposição aqui. Você já contou quantas preposições nós já passamos nessas 5 aulas que nós tivemos e essa sexta? Conta. Veja como as preposições são importantes. A preposição en está junto do pronome relativo. Pronome relativo, a forma do nominativo é hos, e no caso, um pronome relativo que está no caso dativo plural. E o en junto com esse dativo dá uma ideia distributiva. Então, lembre-se que no versículo anterior, Paulo fala dos gentios. Ok? O evangelho sendo pregado aos gentios, entre os quais. Essa é a ideia distributiva, envolvendo a palavra entre. Entre os quais, nós temos aqui um verbo importante. Este, que vem do verbo eimi, um presente do indicativo da segunda pessoa do plural, que tem como sujeito o pronome pessoal himeis, entre os quais vós sois, vós estais. O eimi tem esse duplo sentido, ser e estar. Veja que nós não precisamos desse pronome aqui. Por exemplo, na língua portuguesa nós falamos eu comi um bolo. O eu é quase que obrigatório estar lá. Se não tiver o eu e você só usar a forma flexionada do verbo, fica meio estranho, não fica tão natural. Na língua grega, o próprio verbo já assume o sujeito, que é o seu pronome respectivo. E quando nós temos o uso do pronome pessoal, nós temos uma ideia de ênfase. E quem é que está sendo enfatizado? Vós, vocês. Ou seja, a própria audiência do apóstolo Paulo ou o destinatário, que é a igreja em Roma. Então, entre os quais sois vós, e olha só, nós temos aqui um detalhe importante, o kai aqui. O kai geralmente é traduzido como o e, a conjunção e, mas aqui assume uma função adverbial, sendo traduzido como também. Então, como que fica? Entre os quais também vós sois. Entre os quais também vocês são. Vocês são o quê? Aí que está o ponto. Kletói. Kletói aqui é um adjetivo que assume uma função
predicativa, justamente por causa do verbo ser que está aqui. Então, entre os quais também vocês são chamados. Veja que kletói é o plural de kletós, ou seja, chamados. Chamados, e a última parte aqui, Iesu Cristo. Nós já sabemos aqui pela desinência que nós estamos lidando com um genitivo. Mas qual o genitivo que nós estamos falando aqui? É um genitivo de posse, ou seja, de Jesus Cristo, relacionado aqui com o kletói. Então, ao traduzirmos esse conjunto inteiro, temos o seguinte: entre os quais também vocês são chamados para serem de Jesus Cristo. Então, na tradução, é importante você complementar aqui para serem de Jesus Cristo. Se formos consultar o texto da NVI, nós temos a seguinte tradução: e vocês também são entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Para serem, para pertencerem a Jesus Cristo. Nós temos aqui a relação de posse ressaltada. Esse trecho que é simples, mas interconectado com aquilo que vem antes, ou seja, o Rois, que está ligando com o etnesim, que veio no versículo anterior, entre os quais os gentios, entre os quais também vocês são chamados para serem ou para pertencerem a Jesus Cristo. Espero que você tenha entendido a estrutura desse versículo curtinho, talvez seja o versículo mais curto que nós vimos até agora, mas um versículo muito importante, porque fala da nossa identidade. Qual que é a nossa identidade? A nossa identidade é de sermos o quê? Chamados por Jesus Cristo, pertencendo a Jesus Cristo. Nós somos dele. Ele é o nosso Senhor. Então, mesmo que nós sejamos gentios, esse evangelho de Jesus Cristo, que veio da descendência de Davi, que veio por meio da predição dos profetas e que foi registrado nas Sagradas Escrituras, esse Jesus que veio não somente para os judeus, mas também para todos aqueles que estão entre os gentios. E esse fato é um fato importantíssimo. Não apenas os judeus foram chamados, os judeus que se converteram a Jesus Cristo e que formaram a igreja nos seus primeiros momentos, mas os gentios que creem foram chamados para serem, para pertencerem a Jesus Cristo. Então, o evangelho é o poder de Deus, como o apóstolo Paulo vai dizer mais para frente, para a salvação de todo que crê. E o crer está relacionado com o ser chamado a pertencer a Jesus Cristo. Então, esse já é um amadurecimento daquilo que Paulo viveu desde o começo da sua jornada com Cristo, ao ver uma igreja predominantemente judaica, mas até por intermédio do seu ministério ser ampliado e outros povos, os gentios, serem incluídos nessa grande família daqueles que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo, entre os quais também vocês estão. Esse é o argumento poderoso, o argumento do evangelho que inclui todos que creem, independente da sua língua, independente do seu gênero, independente da sua origem, independente de todos os fatores sociais que podem nos dividir, o evangelho
nos faz sermos chamados a pertencermos a Jesus Cristo. Que essa graça possa atingir o meu e o seu coração e por meio de nós possamos também ir atrás de muitos outros que foram por Deus chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Gostou desse vídeo? Espero que sim. Espero que essa série esteja abençoando a sua vida. E se você quer aprender o grego do Novo Testamento, para entender tudo isso que está sendo dito, não se esqueça que nós temos a nossa plataforma Didascalia On Demand. O link está aqui na descrição e fazendo a assinatura anual, você tem acesso ao nosso curso de grego Elenike, junto com mais de 40 outros cursos que podem, com certeza, abençoar a sua vida. Não se esqueça de nos seguir, deixar o seu like, compartilhar e nós nos vemos no próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.